A paz do Senhor Jesus. Nós estamos com muitas saudades de vocês, viu? A gente não vê a hora de voltarmos todos juntos, né? Porque vocês precisam voltar para nós estarmos juntos lá na igreja adorando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus. Amém? Em breve, em nome de Jesus, se Deus quiser, nós vamos estar juntos. Vamos orar para começar a nossa lição bíblica de hoje? Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, obrigado por esta manhã que o Senhor preparou para nós estarmos juntos aqui reunidos falando da sua palavra. Que o Senhor abençoe a cada criança, a cada coração que vai receber essa mensagem que é a sua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Crianças, por um acaso, já aconteceu com vocês de vocês perderem alguém muito especial? Alguém que vocês amam muito? O que você sentiu? Você sentiu medo? Pois é, a família da nossa lição bíblica hoje experimentou esse sentimento. Olha só, uma mulher, ela tinha 2 filhos e ela ficou viúva, o marido dela veio a falecer. Então, de repente, um dia, 2 homens bateram na sua porta. Alguns credores foram cobrar uma dívida que o marido dela havia deixado para ela pagar essa dívida. E esses homens disseram: olha, seu marido deixou e a gente precisa receber essa dívida. Você precisa pagar isso. E ela ficou com muito medo porque ela não tinha como pagar. Ela disse: olha, sou só eu e os meus 2 filhos agora. O meu marido morreu e eu não tenho como pagar essa dívida. Então aqueles homens falaram assim: olha, já que você não pode pagar essa dívida, nós vamos levar os seus 2 filhos como pagamento dessa dívida. Eles vão trabalhar para nós e vão pagar. O trabalho deles vai ser isso. Eles vão se tornar escravos até pagar essa dívida que o seu marido deixou. Meu Deus, e ela ficou com muito medo. Essa mulher sentiu medo. Você também já deve ter sentido medo. Às vezes nós sentimos medo, não é verdade? Mas olha, se você já tem Jesus como seu Salvador, peça ajuda a Deus quando você enfrentar uma situação difícil. Peça ajuda a Deus quando sentir medo de enfrentar uma situação difícil. A palavra de Deus diz: nós não devemos ter medo. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Salmo 56:3. Mas quando eu sentir medo, confiarei em ti. Então você pode pedir a ajuda a Deus. Por exemplo, quando você estiver passando por alguma situação difícil, por alguma tristeza, por alguma dor, quando você perder alguém muito especial, como foi o caso dessa viúva e desses filhos que perderam o pai, peça ajuda ao Senhor Jesus, peça ajuda a Deus para enfrentar essa situação difícil. Se você já tem Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso. Deus enviou ajuda àquela viúva. E então o que ela fez? Ela foi procurar o profeta Eliseu, porque o marido dela era discípulo de Eliseu. E ele temia ao Senhor, o marido dessa mulher temia ao Senhor. Então essa viúva foi correndo procurar o profeta, contar tudo para ele. Contar que os homens queriam levar os seus filhos como pagamento da dívida que o marido havia deixado. E aí ela disse pro profeta isso muito desesperada, né? Imagina, quererem levar os seus 2 filhos. E aí Eliseu disse para ela o seguinte: o que eu posso fazer por você? O que você tem dentro da sua casa? E essa mulher disse: eu não tenho nada, Senhor, senão uma pequena botija com um pouquinho de azeite. E aí Eliseu falou para ela assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai ir por toda a sua vizinhança e vai pedir muitas vasilhas emprestadas. Mas não pede pouca vasilha não, pede bastante vasilha emprestada. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar os seus filhos, vai fechar a porta da sua casa e aquela botijinha de azeite que você falou que tem, você vai começar a derramar em todas as vasilhas. Olha aqui, ela fez exatamente isso, tudo que o profeta mandou ela fazer. E o profeta disse: olha, vai separando as vasilhas que você for enchendo
e vai enchendo todas. E ela foi fazendo isso, crianças. Ela e seus 2 filhos foram enchendo, aquele azeite não parava de derramar. E aí ela falava assim, traga outra vasilha, e aquele azeite foi sendo derramado e ela foi enchendo. E aí ela disse, traga mais vasilhas. E os seus filhos falaram, não tem mais vasilha, mãe. Acabou todas as vasilhas. E então o azeite parou de jorrar. Olha que incrível, crianças, olha que milagre maravilhoso que Deus fez. Aquele azeite parou de jorrar. Então, aquela mulher saiu correndo ao encontro de Eliseu para contar tudo para ele. Olha, aconteceu isso, o azeite parou de jorrar. E o que Eliseu falou para ela? Você vai fazer o seguinte, você vai vender este azeite agora e vai pagar toda a sua dívida e os seus filhos não vão precisar ser vendidos como escravos para aqueles homens. Você vai poder ficar com os seus filhos. E olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher foi, vendeu o azeite e pagou a sua dívida. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? Se você já tem Jesus como seu Salvador, você deve confiar nele, como essa mulher confiou na ajuda que Deus mandou para ela. Então, todas as vezes que você sentir medo, peça a ajuda de Deus para enfrentar a situação difícil que você está temendo. O que a palavra de Deus nos ensinou hoje, que é o versículo? Quando eu sentir medo, confiarei em ti. Salmo 53, verso 3. Por exemplo, quando faltar um alimento na nossa casa, quando alguém ficar doente, quando a gente perder alguém muito especial como essa viúva, não tenha medo. Peça ajuda a Deus quando sentir medo de enfrentar uma situação difícil. Você não precisa ficar com medo, então nós temos aprendido isso. Pare, pense e ore ao Senhor Deus e peça a ajuda a Ele para enfrentar essa situação difícil. Esse é o desafio dessa semana, dessa história bíblica. Se você tem Jesus como seu Salvador, você deve se lembrar disso todas as vezes que enfrentar um momento difícil essa semana. Esse vai ser o nosso desafio. Você vai orar este versículo todas as vezes. Mas quando eu sentir medo, confiarei em ti. Salmo 56, verso 3. E você não vai sentir medo, porque o Senhor Jesus vai te visitar através dessa oração, deste versículo que você vai falar, porque nós estamos colocando em prática a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, como foi a história dessa viúva. Ela confiou na palavra de Deus através de Eliseu. E aí o que aconteceu foi um milagre. Deus abençoou ela e os seus filhos. Então, esse é o desafio dessa semana. Você vai orar todas as vezes que você sentir medo, este versículo. E quando nós pudermos voltar para os nossos cultos, né, lá na sala das crianças, você vai poder testemunhar e você vai se lembrar em nome de Jesus desses dias que você aprendeu essa palavra. E aí você vai poder testemunhar o que você viveu com o Senhor Jesus. Porque quando nós somos crianças ainda, Jesus pode falar conosco e você pode confiar a sua vida a Jesus, porque Ele está pronto a te ouvir e a te abençoar e a te ajudar. Que vocês fiquem com Deus e fiquem com essa palavra nos corações de vocês. Um beijo grande e nós vamos agora fazer uma oração para terminar esta aula e essa palavra ficar no nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado por este ensino da sua palavra hoje. Que o Senhor nos ajude a confiar em Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti, o Senhor conhece o nosso coração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Tchau.